Brasil, estamos de volta, já em clima de pré-carnaval. Hoje é dia 28 de fevereiro. Com certeza, quando você escutar esse episódio, o carnaval já vai ter passado. Mas aqui é justamente para você entender que eu estou com uma pessoa, eu sei que eu falo isso todos os episódios, que é uma história muito singular. Eu sei que já está cansado de escutar isso. Mas escute mais uma vez, porque essa daqui também é uma história muito singular. Eu estou aqui com o Heitor Tcheruli Rezende, que foi aprovado no Sul São Paulo em Cirurgia Geral Hermelino Matarazzo, e veio aqui pra gente contar a história. Então, primeira coisa, mas muito obrigado de você estar aqui. Pré-carnaval, pra começar a residência. A residência começa amanhã, Amanhã, gente. 4 horas da manhã tem que estar lá. Então... É gostoso, bloquinho tem cirúrgico. Exato, gente. E aí, assim, é óbvio que eu fico feliz com todas as aprovações. Sim. Mas uma coisa que eu não vou esquecer é do áudio que eu gravei pra você. Eu falei, não, gente, pera. Como assim? Não, foi surpreendente, eu acho, né? Não sei. Sim. A gente já tava fazendo outros planos, né? Porque hoje era o dia da gente Que a gente ia se ver. A gente ia se ver pra fazer a mentoria pra esse ano, pra organizar 2025. E aí cancelamos, a gente mudou os planos. Estamos aqui no nosso podcast. Nosso podcast. Era pra ser um treino pra estudo, agora vai ser um podcast pra contar a história, como foi. E como a aprovação te faz bem? Né? Tô bronzeado, né? Daqui 6 meses, a hora que eu tiver caquético, sem dormir, aí a gente vai ver como é que se faz bem ou não, né? Mas é isso. Mas por enquanto eu tô de férias descansado. Então, querido, vamos começar primeiro contando pra galera, tá? Que idade você tem, aonde que você se formou e há quanto tempo você está formado? Tá, eu tenho 30 anos, eu me formei na Faceres, em Rio Preto, e eu me formei em 2021. Então foram 4 anos, mais ou menos, mas aí a gente ignora o primeiro ano de formado, porque não foi... Tava far away from being something right, entendeu? Tava, tipo, muito abstrato tudo, então eu ignoro isso, eu conto 3 anos, eu conto a partir de 22. As minhas células não, mas eu conto. Mas uma coisa muito interessante é que a gente sempre pensa que, 3 anos, mas assim, a gente nunca joga fora as coisas que a gente leva. Então, com certeza, o Heitor de hoje, ele só é esse Heitor porque ele teve um ano meio Britney em 2000. Meio Britney em 2000, isso. E daí a gente entrou nos 3 anos de estudo, que com certeza esses 3 anos, eles foram se somando, foram bloquinhos ali. É verdade, é uma construção, não dá pra ignorar todo o processo, todo o passinho é válido. Exato. E claro que esse ano foi um ano diferente, 2024, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas por que cirurgia? Cara, acho que a cirurgia, ela vem num lugar muito da resolutividade. Acho que é uma especialidade que ela me encantou por ser uma especialidade onde você consegue, lógico que não todos os pacientes, né? Mas a gente consegue tratar diretamente, a gente não é uma especialidade que você vai casar com o paciente pro resto da sua vida, você consegue resolver ele e dar uma alta, né? Então, assim, eu acho que vem muito nessa parte de trabalhar com a cura de uma maneira muito física, muito... Mão na massa, né? Muito mão na massa, muito direto ao ponto, assim, sem muita loucubração. Exato, que é o contrário da pessoa que está sentada na sua frente. Exato, que é o contrário da sua escolha, exatamente, que outro caminho da cura, né? Não tenho nada palpável, muita coisa mental para no final dar corticoide para todo mundo. Exato, e é isso. E é isso. Mas não, então acho que a cirurgia vem muito nesse lugar aí da resolutividade, assim. Então acho que é mais ou menos por aí. Ótimo. E foi fácil? Foi difícil chegar na cirurgia? Como é que foi? Não foi fácil. Eu acho quando a história é quando eu era criança, eu era aquela criança já gay que assistia Dr. 90210 e era viciado em programa de cirurgia plástica. Você acabou de revelar sua idade aqui. Então, exatamente. Faz 30 anos. Mas é isso. Mas com esse comentário ficou muito claro que realmente, né? Então, assim, tipo, eu assistia todos esses programas, tá? Eu falava, legal, cirurgia, mas sem ter ideia do que era, né? E aí, depois, com o passar do tempo, na faculdade, eu dei um flerte com psiquiatria, porque eu gosto muito, você sabe, tipo, dessa parte da mente, dos perigos da mente. E dei uma flertada, mas também não entendi que o caminho da psiquiatria ali
para o paciente seria um caminho meio complicado de você viver, não era o paciente que eu queria talvez trabalhar. Eu veria outras possibilidades na psiquiatria, assim, a parte mais midiática da coisa, mas a parte do paciente me faltava ainda um brilho a mais. E aí, aí depois do internato, que eu vi que eu gostava muito de cirurgia mesmo, eu falei, mas eu não sei se eu quero ter a vida de cirurgião, eu não sei se eu quero ter essa vida, não sei o que, eu vou prestar otorrino, não sei o que. E aí prestei otorrino no meu primeiro ano, prestando no SUS, fui pro leilão, mas não escolhi as vagas, porque eu perdi o leilão que eu tava viajando, tava na Tailândia, e aí eu me formei e fui pra minha formatura, que eu formei em 2021, e aí eu abri, tava em CRAB, e a hora que eu olhei, você foi selecionado, selecione essas vagas até 3 da tarde, tipo, e era 5 da tarde. Aí eu falei, opa, não vou selecionar minha vaga. E aí me deu um alívio na hora. E aí esse alívio também foi o que me fez pensar, porque a gente tem que ficar atento aos sinais que o corpo dá, né? Esse alívio na hora me veio falar, opa, peraí, não é isso que eu quero. Se fosse algo que eu queria, eu tava com esse celular na mão há muito tempo. Eu não ia olhar ele numa praia dessa maneira, assim, entendeu? E aí, tipo, eu falei, não, vou fazer cirurgia mesmo. Então, assim, tipo, foram vários testes ao longo de todos esses anos que eu fui fazendo comigo mesmo para tentar entender se era isso, de fato. E agora eu já entendi que vão me perguntar isso todos os dias, né? Acabei de passar na residência e, tipo, os meus R+, eu acho que a gente estava até comentando isso agora sem as câmeras, eles já estão, assim, todo mundo mandando no grupo e perguntando, é isso mesmo, é isso mesmo? Então, a vida inteira, acho que as pessoas vão te perguntar se é isso mesmo. Então, você tem que saber se é isso mesmo, né? Então, Exato. Não foi fácil. Muito bom. Então, agora, vamos falar um pouco sobre rotina. Certo. Então, em 2024, a gente teve algumas introduções de coisas diferentes na sua rotina de estudo. Mas conta pra gente como é que era uma rotina, assim, uma semana do Heitor. Você estava trabalhando, não estava? Como é que você organizava o seu tempo? Com a gente já, né? Só antes disso, perdão, porque esse daqui precisa ser comentado. O Heitor me marcou muito no meu primeiro encontro. Porque como ele fechou a Medcoff Premium, ele tinha direito a uma consultoria, né? A gente chama que é um encontro pontual. É óbvio que ele seguiu na mentoria singular depois, só que ele caiu meio que como de paraquedas ali, né? Então ele tinha uma rotina, beleza, daí chegou. Como é que foi esse primeiro encontro, assim? Foi desconfiado, né? Foi um encontro desconfiado, porque eu tinha o maior preconceito do mundo sobre como esse papo de mentoria, assim. O Heitor de um ano atrás jamais imaginaria que ia estar aqui conversando sobre mentoria, porque, tipo, eu tinha maior preconceito, eu achava que ia ser uma coisa autoajuda, assim, um negócio Pablo Marçal da medicina, que ia chegar em mim e ia falar, não, vai, você precisa ir, foco e força, e você consegue. Eu falei, cara, eu não vou lá pra alguém me falar isso, entendeu? E aí, quando eu cheguei aqui, o Matheus falou, você viu minha aula? Você viu essa aula? Eu falei, cara, não, essas aulas podiam ser um e-mail, sabe? Aí ele acabou, assim, ele falou, não acredito que essa alguém tá me falando isso, entendeu? Não é possível, eu trabalho igual um louco e alguém fala que pode ser e-mail. E aí eu entendi depois que não podia ser um e-mail mesmo, mas assim, no começo eu falei, cara, não, isso não serve, assim. Eu não achava que ia ser tão bom e, na verdade, não foi apenas tão bom, mas eu só tô aqui agora a gente conversando sobre isso porque tivemos essa mentoria, tivemos essa organização, porque se não tivesse essa organização, eu não estaria aqui com certeza, assim, eu teria feito a matrícula de novo e indo para o 4º ano de estudo, sem dúvida. Como que era a minha rotina, né? No começo, eu não estava trabalhando, eu estava trabalhando, eu acho, no começo eu trabalhava, acho que uma vez por semana, e plantões de 6 horas, e aí eu parei de trabalhar e nós organizamos nossa rotina a partir de junho, acho que foi. Foi isso. Então, de fevereiro até junho eu estava trabalhando uma vez por semana e aí em junho eu só fiquei estudando. E aí a gente organizou, conheci o Pomodoro, que era algo que eu não conhecia, que me organizou a vida, assim, tipo, em relação a tudo, porque a gente vai entrar na pauta da ansiedade depois. Podemos. Mas, para pessoas ansiosas e que tem outros CIDs aí por aí, o Pomodoro, ele dá uma organizada na rotina mesmo, ele dá uma organizada no tempo que você vai ter para focar, para fazer aquilo. Então, eu fazia
4 ciclos de Pomodoro pela manhã, que dava das 8 da manhã à 1 da tarde, acho que se eu não me engano. 2 horas de almoço. E depois voltava e fazia mais 4 ciclos. Esse é o dia que eu estudava mais, né? E aí a gente tinha os intervalos livres. Tipo, quarta-feira de manhã que eu ia pro candomblé, era meu dia, minha manhã livre, então já era bloqueado na minha agenda, que foi muito importante, da parte espiritual toda da vida, e seja lá qual for a sua crença, mas assim, faz parte aí da tríade, né, do mente, corpo e espírito, então precisa estar muito bem alinhado para você chegar na hora da prova bem, tranquilo e com a cabeça boa para não te derrubar. E então, assim, quarta-feira era meu dia de candomblé, final de semana eu tinha também os períodos livres, e foi isso, era uma rotina assim, não era uma rotina... Era cansativo, mas nada que com organização e com tempo... Isso, porque a gente não precisa abrir mão de quem nós somos. Não. Exato, ainda mais que a gente estava até comentando, né? Então, assim, só já falando, né? O Heitor recentemente ficou noivo, sim, certo? Sim. E assim, a nossa vida, ela não para, a vida vai acontecendo. Então, a residência, esse processo é só mais uma das nossas faces, isso. né? Então, assim, é óbvio que a prioridade este ano, afinal de contas, você abdicou do trabalho, abdicou de ganhar o dinheiro que você queria para você estudar. É óbvio que a nossa prioridade principal é uma prova de residência. Beleza, sabemos disso. Mas neste contexto, a prova de residência é um curto intervalo na sua expectativa de vida. Vamos colocar 95 anos? 95, tá 95, bom? tá bom, tá legal. Então, assim, é uma expectativa, né, assim, boa, mas se a gente olhar esse intervalo de 3, 4 anos, ele corresponde muito pouco de quem você vai ser, de quem você já foi. Então a gente precisa também lembrar que quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue ter essa noção que, calma, eu sou uma pessoa multifacetada, tenho outras coisas na minha vida, e eu não posso me extinguir em detrimento da prova de residência. Exatamente. Tipo assim, não faz... A medicina não... Você não é a medicina, né? A medicina, eu acho que é isso, é um mantra, né? A prova de residência não é a sua vida. A prova de residência, ela faz parte da sua vida. E aí, quando eu comecei a entender isso, a gente acabou de comentar, né? Tipo, o que eu falei, foda-se, eu vou seguir a minha vida depois de 3 anos estudando, como se eu tivesse parado a minha vida para fazer só isso, eu preciso seguir. Aí fiquei noivo, comecei agora a reformar a casa, fazer um monte de coisa para mudar todo o rolê. Comecei a pensar em outras possibilidades, falei, vou fazer uma pós, vou fazer não sei o quê, blá, 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 blá. A hora que eu abri mão e que eu deixei o negócio fluir, parece que eu entreguei, aí veio a aprovação, né? Tipo, porque parece... Sabe quando você tem que se distrair? Você não pode ficar olhando muito pra ela. Você tem que viver, que aí se você ficar olhando pra ela não anda. Você tem que dar uma distraída, tipo, olha a sua vida como um todo, assim, porque a vida não é só isso, entendeu? E não pode ser só isso. É claro que eu não tô falando pra pegar a balada todo final de semana entendeu? Não é isso, porque não pode também, entendeu? Sim. Tem que ter abdicação, e eu descobri isso um pouco depois, um pouco com o tempo. No primeiro ano, principalmente, eu tinha uma negação em relação a isso. Eu falava, não, mas eu amo festa, né? Sempre gostei. Se fosse em dias normais de temperatura e pressão, uma hora dessa eu tava num bloquinho louco, assim, transtornado. Mas assim, eu tive que entender isso, se fosse há 3 anos atrás. E que entender que não, que de fato é um caminho de abdicação, mas que é um caminho que você tem que também deixar a sua vida fluir de outras maneiras, e você vai achar outros prazeres no meio do caminho que não vai te atrapalhar e que vai, pelo contrário, vai te ajudar. Isso, e através de uma organização a gente consegue, pela primeira vez, às vezes, na cabeça de uma pessoa, falar que ela merece descansar. Que quando a gente estuda sem métrica, sem a gente ter uma meta, fica muito difícil da gente conseguir descansar com qualidade depois. Porque vem aquele chicote falando, não, você não pode estar no bloquinho. Você não merece descansar, né? Você tem que estar lá, tem que estar ralando. Isso. Mas daí a gente entra naquele ciclo vicioso que eu não consigo descansar, e daí quando eu vou estudar eu não consigo render, só que eu tento render mais, daí eu não termino na hora que eu preciso terminar, eu termino mais tarde, daí eu começo a descansar menos ainda, e daí fica aquela espiral, aquele vórtice, aquele ralo que vai te drenando. E daí não dá. E uma das coisas que a mentoria, na real, me trouxe muito palpável em relação a isso, é que tempo disponível não é tempo de qualidade. Então, por mais que você vai estudar 12 horas por dia, não, eu vou comer isso daqui, blá, 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 blá. Cara, não vai rolar. Você vai queimar teu combustível,
Você vai chegar na prova, no batalhão das provas, que a gente faz, sei lá, 12 provas que a gente presta no final do ano. Você vai chegar fudido, arrebentado, não vai estar com cabeça para fazer. E assim, e quando você organiza, quando vem um anjo de luz chamado Mateus da sua vida e você organiza em relação a horários e tal, o teu lazer também é quantificado, ele também vai estar ali. E aí você vai até curtir mais, saber que, meu, esse ano eu voltei a tocar violão. Eu jogava videogame nos meus intervalos, né? Você sabe? Sim. Então, tipo, eu comecei a ter mais lazer, entre aspas, porque estava organizado. Eu sabia que naquele momento ali eu podia parar 15 minutos, entendeu? Sei lá, 20 minutos para fazer alguma coisa que eu gostava, entendeu? Assim, então, com organização dá para fazer tudo, eu acho. Ótimo. E vamos falar, agora que a gente falou de como organizar a rotina, então você comentou sobre os pomodoros de manhã, os pomodoros de tarde, agora vamos falar um pouco sobre ferramentas. Teve uma pessoa que entrou na sua vida, que eu acho que foi uma relação meio amor e ódio também, né? Começa com a letra A, né? Verdade, esse era outro preconceito também. O Anki era real, tipo assim, porque... eu também, inclusive agora na residência, até a gente discutir isso depois, se eu acho que começar a voltar a fazer meus flashcards da residência, porque eu já vi que estudar eu não vou ter tempo. Então eu preciso de ferramentas como o Anki, que é fundamental, porque também esse era outro erro que eu cometi, assim, tipo, no primeiro, segundo ano, eu estudava, e esse conhecimento nunca voltava, né? Você tem uma aula que fala sobre isso, né? Que não podia ser um e-mail, é uma aula mesmo. E aí, que fala do conhecimento, ele precisa voltar para você, porque o conteúdo não muda, o conteúdo é o mesmo. Daqui 10 anos, o conteúdo vai continuar sendo o mesmo, né? Então, se você não tiver acesso a esse conteúdo com revisões intervaladas e programadas, e o Anki e o flashcard, ele ajuda muito isso, você não vai lembrar. Na hora que você chegar no final do ano, o que você estudou há 2 meses atrás, acabou, já era. Então, o Anki era muito bom e eu usava quando eu estava 100% organizado, porque as desorganizações elas acontecem ao longo do ano, é importante. Alguns puxões de orelha aqui, ali. Isso. A gente caía, tropeçava, levantava e tá tudo bem, mas ele vai tropeçar, vai cair, vai dar uma sangradinha, mas assopra e vai. E quando eu estava muito organizado, o Anki, ele fazia os meus 2 primeiros ciclos de Pomodoro da manhã, assim, quando eu já tinha uma bagagem de flashcard boa e sabia fazer flashcard, porque aí também... Isso é um processo, É um processo. Porque a gente que nunca teve acesso antes eu não tinha acesso antes da mentoria e antes de tudo isso, eu não sabia fazer flashcard. Então, tipo, a hora que você aprende a fazer o flashcard, saber que tem os tipos de flashcard, os mais diretos, os mais detalhes e tal, usar a tecnologia a favor, o chat GPT, né? Isso, que a gente integra, né? Isso é uma coisa muito legal. Muito então, legal. Assim, quem não usar IA já está para trás. Já está fora. Já está para trás. A gente precisa utilizar IA não como um produto final, isso é sempre que eu falo, mas como um esqueleto. Para me ajudar a otimizar o meu processo de aprendizado. E otimiza muito, porque você joga assim, você programa na inteligência artificial, síndrome de, sei lá, fala uma síndrome aí. A gente pode falar, sei lá, BC. BC. E aí vai aparecer tudo sobre BC. Aí você vai... Só que se você configurar ele certo, ele já vai te dar o que você precisa saber. Epidemiologia, diagnóstico, tratamento, tal, não sei o quê. Então, você vai já criar o esqueleto ali bonitinho. O que você demoraria, às vezes, 1 hora para fazer no braçal, ele te dá em segundos. Então, você consegue concluir o teu aprendizado de uma forma muito mais... otimizar o teu tempo mesmo, né? E treinar o reconhecimento de padrão, porque não importa como é que é BC na vida, importa como é que é BC na prova. Exato. Né? E, assim, quando a gente olha a sua trajetória, você foi muito aberto a novas técnicas também. Então, eu tava desesperado, né? Eu tava desesperado. Se você virasse pra mim e falasse assim, não, tem que fazer, tem que pintar esse teto de azul, eu ia pintar de azul, amigo. Então, é isso. Por isso tava aberto. E uma das coisas que eu quero aproveitar que você tá aqui, assim, eu discuti espiritualidade nessa temporada apenas uma vez, que foi com um colega seu, Daniel Caito. Mas assim, quero discutir espiritualidade com você, porque acho que isso é muito importante. Eu não sou obrigado a ter uma espiritualidade, não é isso? Mas caso eu tenha e ela faça sentido na pessoa que eu sou, eu preciso nutrir ela este ano. Muito. Como você enxerga a sua espiritualidade na sua preparação em 2024? Cara,
Pra mim, que tenho isso como já algo, igual você disse mesmo, já é algo que faz parte da minha vida há muitos anos, e desde, sei lá, desde antes de mim, né, familiar mesmo, pra mim foi tão importante quanto saber organizar o tempo. Acho que a espiritualidade, ela vem, seja ela qual for, né, já falei que eu sou do candomblé e tal, e, foi a parte que me deu tranquilidade, me deu direcionamento. E eu acho que me deu ferramenta mental para eu poder seguir, para eu poder não desistir. Assim, eu tenho meu babá, o Babá Paulo, que ele, durante essa trajetória, ele foi muito importante, assim, do tipo, cara, não, é isso, continuo. Agora que eu passei no SUS, ele já joguei, é isso mesmo, tá certo, não sei o que, vai lá, tal. Então, tem essa parte ela é muito importante porque, na realidade, junto com terapia, né, a parte da terapia, ela veio muito para lidar, por exemplo, da ansiedade, a questão do toque e tal. Então, a terapia ocupacional, o TCC, né, cognitivo comportamental, ela vem para arrumar essa parte física, mas a espiritualidade, ela vem para te dar chão. Ela vem para te dar direção, na real, né? Então, seja ela qual for a sua, se é igreja, se é evangélico, se é budista, se é não importa, o que for, né? Se é só uma meditação que você vai fazer todo dia, porque a espiritualidade, ela também, ela tá dentro da gente, né? Independente de templo e de nome, né? Você sentar, respirar, né? Meditar em cima dos seus objetivos, olhar para onde você está querendo ir, olhar da onde você saiu, que é muito importante. Porque nesse processo todo a gente esquece de onde a gente saiu. Então todo mundo tá olhando para o mesmo lugar, só que nem todo mundo saiu do mesmo lugar. Aliás, pelo contrário, cada um saiu de um lugar. Então, olha para o teu caminho, não olha para o caminho de ninguém. E eu acho que olhar para o seu caminho é olhar para o seu Deus interno, para o seu próprio templo, para a tua vida. E a espiritualidade, ela é E quando você me contou isso, uma das coisas que eu fiz questão da gente manter foi o ILE quarta-feira de manhã, porque isso era uma coisa muito importante. Tem muitos alunos que começam, de novo, ninguém é obrigado a ter espiritualidade. Não. Mas a partir do momento que isso é importante para a pessoa, tem alunos que falam, ai, Matheus, mas olha, eu posso usar essas 4 horas aqui numa quarta-feira de manhã para estudar mais. Tá bom, é verdade que você pode, mas não vale a pena a longo prazo. Porque se essa é uma faceta que a gente precisa nutrir para a gente realmente te manter naquele tripé que você comentou, bem estabilizado, isso é tão importante quanto a gente estudar. É tempo ganho. E ainda mais o candomblé, assim, é uma religião que você precisa de uma entrega muito grande, assim, ainda é uma desvantagem em relação às outras, porque as outras religiões, até as que eu tenho conhecimento pelo menos, você vai lá, assiste uma palestra, assiste um negocinho, em 2 horas você resolveu o teu negócio, entendeu? O candomblé, não. A gente trabalha pra caramba, faz um monte de coisa, tem obrigação no ILE, babá. Então são 6 horas de obrigação. Às vezes você chega cansado em casa, só que é tempo ganho. É tempo ganho porque a semana que eu não ia, por exemplo, que eu não tinha essa entrega, que eu não fazia as minhas coisas, eu ficava mais ansioso, eu ficava mais preocupado, eu ficava com a energia mais baixa, perdia o foco, porque durante o caminho, às vezes você vai esquecendo de algumas coisas, ainda mais quando você tem a oportunidade de parar de trabalhar para poder estudar, por exemplo, você esquece até o porquê que você está fazendo medicina, você esquece que você é médico, né? Então, se você não tiver alguma coisa que te lembre disso, que te traga isso pro teu chão, que aterre isso em você, e no meu caso a espiritualidade tem esse papel também, você se perde fácil. Então, com certeza. Então é um caminho que, assim, eram 5 horas que eu ficava lá de manhã que eu poderia estar estudando. Sim, mas eu tenho certeza que se eu tivesse optado por isso, eu não teria chegado a... Teria descompensado o toque, descompensado a ansiedade. Quando a gente teve os baques, um dos maiores baques, acho que a gente teve na preparação aqui do Heitor, foi quando pós-prova do Einstein, você foi super bem na prova do Einstein. Foi. Super bem. E, gente, esse ano, a competição, etc, aumentou muito as notas de corte. E vai piorar, né? Vai piorar. É uma crítica isso ao sistema todo, porque, assim... tá cada vez formando mais médico e as vagas continuam as mesmas. A gente tá num cenário que, cara, só de você, se você tá assistindo esse vídeo e se você tá querendo prestar uma residência, você já é um campeão, assim, de verdade, né, Matheus? Porque, cara, a nossa profissão, ela tá indo pra um lugar muito esquisito.
Sim. Tá indo para um lugar muito esquisito, assim, que já aconteceram com outras da área da saúde e agora é a nossa vez. Então, assim, tá virando carne de vaca e, assim, não tem vaga para todo mundo. Cada vez mais formando mais médicos, o que é ótimo, mas em contrapartida também não tem vaga, então os médicos ficam perdidos e aí a gente cai nesse grande ciclo aí de... Isso, e uma das coisas que eu sempre falo, ó, apesar da gente reconhecer que esse é o cenário atual, o mais importante é a gente olhar pra gente, né? Isso. E a gente ter do tipo, eu tenho a minha rotina, as minhas coisas, eu estou progredindo, estou melhorando em relação ao que eu estava antes, tenho as coisas que me fazem bem, os meus hobbies, as coisas que eu nutro, a minha religiosidade, tenho isso, então assim, eu vou trilhar o meu caminho. Apesar da gente reconhecer que o cenário lá fora pode não ser dos melhores, a gente não pode deixar que esse tempo nublado afete o meu interno. Teu interno. Exato. Que a gente tem que confiar na gente, do tipo, não, olha, eu posso, apesar dessas adversidades, eu quero, né? E assim, se a gente continuar crescendo, e eu sei que esse é um papo, assim, que eu odeio, né? Esses papos mais estilo coach, mas, cara, de verdade. Mas é verdade. Tem os clichês que são verdadeiros. Vocês crescem. E eu falo, olha, se a gente continuar nisso, a gente vai crescer. E eu fiquei muito feliz com o seu desempenho ao longo do ano todo. Então, independente de você ter ou não passado no SUS, eu já estava feliz. Sim. Eu falei, putz, o Heitor cresceu muito esse ano. A prova do Einstein, por exemplo, assim, por mais que, tipo, assim, é isso que também é interessante, porque eu nunca fui um aluno nota 10 na faculdade, entendeu? Tipo, eu não era o cara que tirava nota 10, eu estudava de véspera, eu fazia um monte de coisa errada, então, assim, eu paguei essa conta também no final, entendeu? Paguei 4 anos aí estudando, entendeu? Tentando rever um monte de erro e tudo mais. Então, a hora que eu olhei, por exemplo, para o desempenho do SUS, do Einstein, do SUS também, claro que teve aprovação, né? Foi a glória, mas assim, no Einstein, que, tipo, apesar de não ter passado para a segunda fase, que foi ali no corte. No corte, eu falei, cara, que bosta, não passei, mas, meu, eu jamais, eu há 3 anos atrás, isso daqui não era nem próximo de ser, entendeu? Então, de repente, é que eu cansei, agora eu quero fazer residência, agora eu quero cansar, mas se eu fizesse, por exemplo, esse ano, eu falar assim, não, vou lá, vou estudar de novo e vamos lá, tal, não sei o que, blá, blá, talvez seria o ano, tal, blá, blá, mas assim, olhar para o seu processo, olhar quem é você, olhar qual que é a sua história, ser honesto com você e com a sua história, entender qual que é o objetivo e saber que dependendo de qual que é a sua história e para onde você está olhando, que isso vai levar algum tempo. Exato. E uma das coisas que eu quero conversar também, eu sei que eu sou muito enviesado, né? Porque, diferente de outros podcasts, eu conheço você. Sim. Então, assim, eu falo, meu Deus, eu preciso falar disso, né? E uma das coisas que eu preciso comentar foi, assim, vamos conversar um pouco sobre a parte de mentalidade, no sentido de CID, no sentido de ansiedade, no sentido de toque, coisas que você tentou fazer e deram super errados, e a gente falou, beleza, vamos retomar daqui. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Cara, a minha história com a psiquiatria, ela começa muito cedo, né? Quando eu tinha, tipo, sei lá, uns 16 anos, um pouco menos, acho que uns 15, 16 anos, eu comecei a ter as questões da sexualidade. Nós, gays, a gente tem essa pauta na nossa vida, né? Tipo, eu acho que as próximas gerações, eu acho que já vem mais soft, mas a gente não. As Kakuras não, elas sofreram, entendeu? Foi complicado. Então, com tudo isso, eu já comecei em psiquiatra quando eu era muito cedo, muito jovem. O que é uma questão complicada, porque foi me dados vários diagnósticos ao longo da vida que estavam errados, entendeu? Que depois eu estudando, depois eu conversando com outros psiquiatras, eu entendi que, tipo, estavam errados. Então, assim, já tive diagnóstico de bipolaridade, coisa que, tipo, não sou, entendeu? Já tive diagnóstico de déficit de atenção, né? Aí, a hora que entrou aquela onda do TDAH, tipo, todo mundo, blá, 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 ganhei a etiqueta também. E aí que foi um problema, porque nós, jovens médicos, né, que passam aí por essa formação, Venvanse e Ritalina virou água, né? E aí é óbvio que eu fui tomar também. Falei, não, vou tomar Venvanse e tal, não sei o que, lá na faculdade ainda. Tava, acho que no 5º, 6º ano. E foi a pior cagada da minha vida, assim, tipo, uma das piores cagadas da minha vida. Por quê? Porque não era meu diagnóstico. Se você tem déficit de atenção e hiperatividade, perfeito, vai tratar e vai ser super sucesso.
Agora, não era. Meu diagnóstico eu sou uma pessoa clinicamente ansiosa e eu tenho o toque devido à ansiedade. Quando eu tomava um estimulante como o Venvance ou a Ritalina e tal, me descompensava brutalmente a minha ansiedade. O meu toque ia lá pra casa do caralho, todas as compulsões vinham, e aí desorganizava mais ainda. Então, em relação à mentalidade, né? Primeiro, não se automedique, sabe? E tipo, é verdade. E procure um psiquiatra, assim, se você tem ansiedade, se tem depressão, se você tem bipolaridade, seja lá qual for teu CID, borderline, sei lá, procure um psiquiatra sério. Procure alguém que não só queira te fazer uma receita e nunca mais olhar na sua cara. Isso. Né? Porque é o que mais tem hoje, né? Tipo, então, procure alguém que vai te acompanhar de verdade, que não vai te dar um diagnóstico em 2 consultas, nenhum diagnóstico em psiquiatria se dá em 2 consultas, né? E então, assim, procure alguém que vai ter esse olhar mais correto, porque isso pode, ao mesmo tempo que pode te afundar, pode te levar. Exato. Né? Pode te levar. Tipo, quando eu entendi qual era o diagnóstico certo, né? Tipo, eu fui parando de tomar. Esse ano eu parei, o ano passado, né? Foi. Meu noivo, ele faz parte do grupo de pesquisas de canabidiol da Paulista, da Unifesp, e aí ele já estudava muito sobre e tal. Ele falou, cara, por que a gente não tenta tratar a tua ansiedade? Porque tem alguns estudos já que falam sobre, né? Com o CBD. Falei, pode ser. E aí eu comecei a fazer, durante 6 meses, o desmame que eu tomava. Eu tomava vortexectina para ansiedade, que também estava atrapalhando a memória. Então eu fui desmamando a medicação em 6 meses e indo pro canabidiol. Hoje eu só tomo canabidiol e remédio pro cabelo, pra crescer. Teve mais essa também, né? Fiz o transplante ano passado. Mas e só, pra ansiedade, pra cabeça, tipo, eu consegui desmamar isso ao longo do ano e consegui ir para um outro medicamento que com muito menos efeito colateral, que me deixou minha mente muito mais organizada e que levou tempo. Então, assim, também olhe para outras vertentes, olhe para outros lugares, né? Tipo, e não vai caindo aí nessa medicalização absurda, que isso também tem um preço. E aí, às vezes, a gente acaba ficando travado. E acho que assim, o que tem que ficar daqui, ó, a gente tem que tomar muito cuidado de não usar a experiência do outro, né, na gente. Então, assim, o que a gente está falando, para deixar claro, é que se você sentir que você precisa, busque uma ajuda, e busque uma ajuda boa. Exato. E também abra o seu leque, né, para outras possibilidades. Mas a gente nunca tá sozinho nesse sentido. E a gente, não é só porque você tem um CRM, que você tem ali a possibilidade de comprar não, né? Você solicitar uma receita amarela, que eu tenho o direito de me automedicar com as Smart Drugs, porque eu acho que vai me fazer bem, a galera tá tomando, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Automedicação para qualquer pessoa é ruim, mas em especial para médico que tem ali. Porque uma pessoa que não é médica, ela não vai conseguir se prescrever Venvance, não vai. Mas a gente tem essa possibilidade. E tá muito errado, a gente é muito cego em relação à nossa própria performance, o que a gente está fazendo. Então colocar isso na mão de um bom profissional, de um bom psiquiatra, pode ser excelente. E, às vezes, a gente tem uma experiência ruim com uma medicação, mas outra pessoa pode ter uma experiência muito boa. Então, também não dá pra gente falar, olha, pra mim, esse remédio aqui foi horrível, às vezes pra outra pessoa vai funcionar. Isso, mas é essa autocrítica que tem que ter, né? É tipo, primeiro, cara, pra outra pessoa pode ser legal, mas eu duvido que é pra todo mundo. Sim, entendeu? Exato. E não é pra todo mundo. E aí, assim, essas smart drugs, né, elas dão uma falsa sensação de que tá dando tudo certo. Né? Então a pessoa, ela acha que ela tá uma máquina, que ela vai tomar ali, ela vai estudar pra caramba, não, eu tô não sei o que, cara, não tá, nada do que você tá fazendo você tá absorvendo, você tá dormindo mal, você tá com a memória enfraquecida, você tá, tipo, com outras funcionalidades do seu cérebro que tá te dando a ideia de que você tá arrasando, mas você não tá arrasando, né? Então, assim, essa autocrítica que tem que ter. Isso, e pode ser que para algumas pessoas funciona. Mas beleza, mas assim, não se automediquem. Acho que isso é uma coisa muito, muito importante, né? Ainda mais que assim, você chegou pra gente organizar a rotina de estudo, então isso foi legal, né? De você usar uma experiência, eu não tô me colocando aqui, tipo, acima, não é isso?
Mas um olhar de fora ajuda muito a gente. Muito. Né? Da gente falar, não, calma, Heitor, vamos fazer assim, ó, vamos organizar Pomodoro de manhã, Pomodoro à tarde assim. Isso funciona, então procura um profissional, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que colocar, porque a gente não tá, de novo, a gente não tá sozinho no nosso sofrimento. E esse caminho, ele já é complicado, ele já é exaustivo, ele já é... Não precisa ser sozinho. Ele não precisa ser solitário, pode ser leve, entendeu? Tem na parte do estudo, tem vocês aqui que, tipo, realmente eu só tô aqui falando, conversando, porque realmente eu acredito muito no trabalho de vocês e acho que foi life-changing, assim, não só para mim, mas como todos os aprovados aí, eu acho que tem a mesma opinião que eu. E a parte da mente também, então, tipo, vai procurar um profissional bom, sério, íntegro. A parte espiritual também, não precisa ser solitário. É difícil, mas não é solitário, porque ele já é solitário por si só. Você já vai sentar a bunda ali sozinho na cadeira para estudar, na hora da prova é você e Deus, mas assim... Durante o caminho, tem um monte de gente aí que vai te dando água, entendeu? Isso. Na maratona, né? Tem um monte de gente que vai secando teu suor, você não precisa fazer tudo sozinho. Não. Exato. Olha quanta coisa bacana a gente começou, assim, claro que entre piadas ou outras, que esse episódio aqui, acho que vai ganhar um dos nossos mais... Gente, ó, as pessoas pensam já, inclusive semana passada me pararam e perguntaram, Matheus, mas você faz roteiro, né? Ele falou, olha, gente, o convidado chega, eu converso um pouquinho, assim, bato um papo, né? A gente pensa no que a gente poderia falar, mas a gente nunca sabe o que vai sair, né? As coisas vão o que é um perigo pra mim. Pra nós fazer esse podcast, né? Tudo bem, beleza. Mas olha, quanta coisa bacana. E uma das coisas que, assim, faço questão da gente comentar é a percepção que o ano da nossa aprovação, ele precisa ser idealizado. Porque se eu tivesse te parado, assim, e perguntado, 2024 foi exatamente como você planejou? Não. Nem a aprovação foi como eu planejei. A gente acabou de falar sobre isso, entendeu? Nada é como a gente planeja. A gente tem que ter uma ideia do que a gente quer fazer, saber mais ou menos para onde você quer ir. Para mim, por exemplo, era muito importante estar em São Paulo, né? Isso era uma questão. Era uma questão. Eu sabia que eu não queria sair de São Paulo. Então, eu falei, tá bom, vou prestar o SUS, vou prestar as grandonas, beleza. Mas se o SUS também pegar uma vaga que não foi em São Paulo, eu não vou. Por quê? Porque a minha vida não é só isso, né? É igual agora na residência mesmo. Os residentes começaram a usar mais, falaram, mas onde você mora? Você mora aqui perto? Tem que morar perto, viu? Tem que morar aqui na rua do hospital. Aí, tipo, eu falei, cara, eu não vou, porque minha vida, assim, eu prefiro acordar mais cedo e estar na minha casinha com o meu noivo, com meus cachorros, com o meu gato, do que, tipo, num lugar, assim, insalubre ali na rua do hospital pra chegar mais rápido. Vai ser mais difícil? Vai ser, é uma escolha que eu tô fazendo, de ter que acordar mais cedo, talvez, e tal, não sei o quê. Mas precisa você precisa saber qual que é o ambiente que você quer pisar, né? Tipo, eu arborizei isso que eu tava falando. Não, mas a gente tava falando justamente de utilizar todo esse contexto para ajudar a gente a tornar esse processo muito mais simples. Porque não é algo que você vai planejar e vai dar como é. Então, assim, é isso. Tipo, nunca é. A gente acabou de falar, eu tava já fazendo outros planos, já tava vendo para outros caminhos, eu falei, não, vamos andar, vamos fazer outras coisas, e aí veio como nada planejado. Lógico que a gente tem que organizar, porque sem organização tem que ter norte. E a gente precisa ter métrica, meta, né? Óbvio. E é para isso que a gente tá aqui. Exato. Né? É para isso que a mentoria existe, para você ter norte, técnica e métrica, para você ter esse termômetro e saber para onde que você tá indo, mas como vai ser, não, é assim, nobody knows. Exato. É óbvio que a gente gostaria de ter controle, mas a verdade é que a gente não tem controle de absolutamente nada. De nada. Mas uma coisa importante é a gente ter a sensação da gente ter controle. A sensação da gente ter controle... Já deixa a gente mais calmo. Exato. É mais importante do que ter ou não ter controle, porque a gente não vai ter controle anyways. Mas só a sensação olha, me organizei, eu vou estudar tanto aqui, tanto ali, ótimo. E uma das coisas que eu quero comentar também, que eu acho que também foi uma mudança, foi que eu te botei para fazer muita prova, eu te botei para fazer muita questão, né? Muita. Como é que foi isso comparado aos outros anos? Foi bom, não foi? Foi difícil? Como é que foi? Foi ótimo, mas aí que tá. Se é o primeiro ano prestando, você não vai ter o viés de memória, né? Então, beleza. Então você vai fazer uma prova da Paulista, do SUS,
de 5 anos atrás, você não vai lembrar. Depois do segundo ano, você começa a lembrar das provas. Então, uma coisa que a gente fez em 2024, que foi muito bom e foi desafiador, mas que foi muito bom, foram as provas de R+. Isso. Então, tipo, esse é o grande, acho que esse é o arco-íris da conversa, porque não é só a prova de acesso direto, não é só a prova de R1. Claro que a prova de R1 ela é importante para o R1, mas para esse nível de concorrência que a gente chegou, que nós estamos, né? Porque a gente está num grau absurdo, é igual ao do ABC, fiz 80% da prova do ABC, fiquei lá na casa, parecia que eu tinha feito 10 pontos, falei, que dó, não consigo nem passar em frente em São Caetano, se eu passar lá eles me expulsam da calçada. E aí, tipo, que não, lixo. E aí, tipo, nesse grau de concorrência que a gente tá, precisa olhar adiante. Então, assim, o que eu mais senti que eu tava aprendendo, assim, que eu tava conseguindo, isso daqui pode fazer as provas de R+. Eu queria ter começado a fazer antes, sabia? Tipo, acho que essa é uma dica aí. Isso. Tipo... Só que esse processo, a gente tem que tomar muito cuidado para não assustar, né? É. Então, é tudo assim, a gente tem que ir com calma, olha... Primeiro, não adianta a gente querer ir para a prova de R+, se eu não sei fazer uma correção crítica. Isso, o primeiro passo é saber corrigir a questão, né? Isso. Como que você vai corrigir a questão? Aí, para você aprender a corrigir a questão, você vai treinar isso na prova de acesso direto. Mas na hora que você entendeu como é que errei aqui, vou fazer um flashcard disso, por exemplo. A hora que você entendeu como que você vai fazer essa correção, que você faz aula disso, que eu sei que eu vi, entendeu? Eu vi. E aí, a hora que você... Jura? Achei que fosse um e-mail. Não, eu assisti, eu não li o e-mail, eu assisti a aula. A hora que você aprende a fazer isso e treina com o processo direto, aí vai pro R+, e começa quanto antes, porque eu sinto falta que eu acho que eu deveria ter começado antes a fazer prova de R+. Deveria ter, porque, tipo, a prova do R+, ela te dá... É quase um jogo de búzios, entendeu? Daquele louco, né? É tipo, você consegue entender o que pode vir por aí, entendeu? Isso. E você pega cenário, às vezes, virgens que você nunca nem explorou. Então é muito bom. É um erro muito saudável. É um erro muito gostoso. Isso. Você fala, caramba. Desde que a gente tem uma mentalidade certa. Tem aluno que tá tão preso naquele mindset fixo que eu preciso performar. Nossa, mas meu Deus, como assim eu tirei 45% numa prova de R+? Mas, Matheus, isso aqui tá me ajudando? 45%? Isso é uma delícia. Você errar com 55%, sinal que você pegou 55% de temas que você não fazia uma porra de uma ideia e que agora você vai fazer. Exato. Né? Acho que essa é a cabeça, essa que é a chave da coisa. Perfeito. Nossa, quanta coisa bacana a gente conversou nesse episódio. A gente deu várias dicas, desde técnicas de Pomodoro, Anki, correção crítica, provas de R+, falamos sobre espiritualidade, falamos sobre o poder, né? O poder que a gente tem, né? De fato, através do malabarismo de todas as faces da nossa vida, eu realmente acredito nisso, sabe? Quando a gente trabalha com aluno mais de 2, 3, no meu caso, né, 3 para 4 anos, eu vejo que as aprovações, elas não caem do céu, é óbvio que vem com muito esforço, mas eu também sinto que quando um aluno consegue equilibrar todos os pratinhos da vida, então assim, ó, a vida pessoal tá ok, tá satisfeito ali, se tá trabalhando ou não tá, beleza, mas tá satisfeito com o estudo, entendeu que é só uma fase, não é que a gente tira o peso e fala, não, esse ano vai ser tranquilo, não, mas a gente tira aquele peso demasiado que a gente coloca, uma coisa que não é para ter esse peso todo. Não. Né? Não tô falando que é competição, não é isso. Mas quando a gente consegue equilibrar isso, as coisas andam. Isso foi uma das coisas que a gente deixou muito claro no podcast de hoje. Sim. Né? E pra gente terminar, vamos pensar agora naqueles filmes, ó, nós somos Kakuras, então a gente pode... Sim. Você lembra do primeiro Alien? Um Alien bem antigo, que saiu monstro da barriga da pessoa, sim. Exato. Eu falei, gente, ainda bem, né? Não, sim. Porque um dia eu soltei do tipo Jetsons e a galera não sabia o que era Jetsons. E eu falei, gente... começou, né, cara? Ninguém mais é tão jovem assim, né? Passou dos 30, a gente começa a dar uns fora. Mas o problema é que eu não me sinto com 30. Eu não tenho nem mais 30, né? Mas agora eu entendo as pessoas que elas, quando a gente via nossos pais mais novos, né? Falava, nossa, 40 anos, muito velho, 50 anos. Mas, cara, não, gente, não é. Etarismo isso, fora, abaixo. Não muda Brasil.
Exato. Não pode. Então, assim, eu sempre gosto de terminar nosso episódio colocando algo de sci-fi no meio, como se você pudesse, assim, ser teletransportado para momentaneamente, porque eu não quero ficar em 2024, eu quero viver 2025. Sim. Mas vamos pensar que eu te joguei lá em fevereiro de 2024. E você vai encontrar o Heitor voltando do bloquinho de carnaval, tá? Mas ele tá sóbrio. Ele tá sóbrio. Ele consegue entender o que vai rolar nessa conversa. Sim. Que dica você teria se dado ano passado, há um ano atrás? Eu acho que primeiro essa questão do não se comparar, né? Saber que a tua, agora, frase de coach, mas é verdade. Maior concorrência é você mesmo, entendeu? Então é você contra você. Todos os dias é você contra a sua procrastinação, é você contra a sua preguiça, é você contra você mesmo, entendeu? Tipo, aquela música da Gaga, sabe? My biggest enemy is me. Sim, 911. Exatamente, é isso. Tipo, acho que o primeiro passo é esse, não se compare e saiba que você é você e você. O que é bom, porque aí você consegue se fortalecer também, você não precisa se derrubar, você pode também se levantar com carinho. E organização, né, mentoria, com certeza, organiza, aproveita. Quem tá assistindo isso provavelmente é porque já é aluno, né, então assim, cara, tá com uma equipe aí, com uma empresa que dá todos os caminhos possíveis, então até demais, é por isso que a mentoria serve também para filtrar um pouco do para onde você deve ir. E prova já ri mais. Comece a fazer rápido e não assuste com os erros. E faça agora. Ótimo. Cara, tá ótimo. Tá bom, são seres bons, né? Perfeito. Pronto. Agora vamos deixar 2024, vamos ver 2025. Amanhã você vai estar já ali começando em poucas horas. Exato. Daqui, exatamente. Mas é muito gostoso esse processo. Muito gostoso. E não se esqueça, por um momento, que você trabalhou muito pra estar onde você tá. Porque tem aquela frase que eu odeio, que fala o seguinte, ó, só existem 2 dias bons na residência. O dia que você passa e o dia que você termina. Exato. Eu não concordo com essa frase. Tá. Por, assim, mais puxada que a residência seja, lembra que sempre tem alguma coisa boa. Então, assim, ó, se for uma residência que tem muita tocação, não olha isso como uma coisa ruim. Fala, olha, eu vou aprender nem que seja por osmose, eu vou aprender. Sim. Aproveita esses casos, bota a mão na massa, bota isso daqui. Putz, olha, meu hospital é porta aberta e eu gostaria de ser um hospital porta fechada para ter mais tempo para ver cada caso. Mas beleza. Ok, isso é uma das possibilidades de você olhar isso. Mas vamos olhar pelo outro lado? Porta aberta. No seu caso, pode chegar desde aneurisma de aorta roto a uma pancreatite, né, aguda, vomitando a alma, a alguma outra coisa, ou um trauma. Pode chegar a qualquer coisa. Isso vai te transformar uma pessoa muito mais forte. Sim. E acho que é isso, a gente demora muito para estar lá, né? Então acho que independente de como vai ser esse caminho, tem que lembrar do quão difícil foi traçar ele, né? Do quão complicado é tá nele. Então é isso, vamos colocar a cabeça para esse lugar e vamos que vamos. Muito obrigado pela sua presença. Maravilhoso. Por essa conversa. Gente, foi demais, né? Foi uma conversa verdadeiramente singular. Eu tenho até vergonha de falar isso de novo, né? Daí quem tá me escutando fala de novo, o Matheus falou verdadeiramente singular. Mas são, gente, fazer o quê? Alguns clichês são verdade, a gente vai descobrir isso com a vida, entendeu? A hora que a gente chega perto dos 30, a gente descobre real isso. Eu gostaria de estar perto dos 30. Tá sim. A gente vai parar de contar agora, na real, é isso. Já parei. Parou, né? Já há alguns anos. Acabou, é isso. Então, muito obrigado. Obrigado, E eu queria agradecer também você aí de casa que aturou aqui a nossa conversa cheia de brincadeira, cheia de palavrão, mas a gente faz do coração mesmo para vocês. A gente faz porque esse trabalho aqui é importante, que com certeza alguma coisa que você escutou aqui do Heitor vai fazer assim, vai bater ali com o santo que tá ali dentro e vai te ajudar. Então, utilize esse podcast num momento difícil, olha isso daqui de novo, ri com a gente e se imagina aqui comigo ano que vem. Então, por isso que você aí tem um encontro marcado comigo no nosso próximo episódio. Oi, oi, oi!